Em relação aos métodos que a gente tem disponíveis, entre eles a gente pode citar a radiografia convencional, a ultrassonografia e a ressonância magnética, né, que a gente consegue diferentes abordagens. E aí, a utilização dos métodos de imagem de forma complementar ao exame físico e ao questionamento dos pacientes é sempre muito importante, em especial porque até 14% dos pacientes, o paciente é assintomático, não refere nenhum sintoma relacionado à articulação, e mesmo assim a gente vai encontrar alterações sinoviais, como a doutora Silvia falou, já com morte das células da cartilagem, entre outras, sinovite e etc. Por último, vou falar de um caso clínico que a gente acompanhou. Então, falando um pouco dos achados que a gente pode encontrar na radiografia convencional, coloquei esse esquema aqui de uma forma didática. Como a doutora Silvia falou, o processo todo ocorre de forma simultânea. A gente não tem como dizer assim, primeiro aconteceu um pouco de proliferação sinovial e essa proliferação gerou uma destruição. Não, as coisas vão ocorrendo de forma simultânea. A partir do sangramento, o processo todo ocorre de forma simultânea, mas a gente coloca dessa forma didática para que seja um pouco mais fácil de compreender a ordem dos acontecimentos, né? Então, no caso do raio-x, a gente, infelizmente, só consegue observar de forma efetiva e clara a forma mais tardia da doença, né? A doença em sua fase mais crônica, e o ideal é que a gente observe e identifique a presença da doença na fase inicial, para a gente poder prevenir essa limitação. E o raio-x, infelizmente, só permite que a gente encontre os achados na sua fase mais tardia. Mas que achados são esses, né? Vou falar, então, um pouco dos achados. Aqui está um pouco claro. Acho que, de repente, se apagar um pouco mais a luz... Então, aqui, nesse caso, é um raio-x que mostra um volumoso derrame intraarticular com hematrose. A gente vê que o derrame articular é denso, que seria a característica da presença de sangue, com intenso aumento das partes moles. Esse tipo de achado ele é comum se a hemartrose é muito volumosa, mas se é uma hemartrose pequena, se é um microsangramento, a gente vai ver um raio-x normal. Aqui um outro exemplo mostrando a osteopenia periarticular decorrente do pouco uso dessa articulação e desse membro, o alargamento e crescimento epifisário, também com aqui uma hematrose um pouco menos evidente, você vê como é mais difícil de visualizar a presença desse sangue no raio-x. E aqui já o exemplo de uma articulação cronicamente danificada pelos sangramentos contínuos, em que a gente vai ver a presença dos cistos ósseos, inicialmente são pequenos, mas que podem se tornar volumosos, indicando a fragilidade desse osso, com a relativa preservação da interlinha articular, e alargamento do sulco intercondiliano, que é uma das características das alterações radiológicas da doença. Nesse outro exemplo aqui, a gente pode ver a fragmentação e a deformidade articular, você vê como esse osso deixa de ser liso em relação a esse, o aspecto quadrado da porção inferior da patela e o estreitamento do espaço articular. A gente pode avaliar o raio-x de diversas formas. Algumas delas seria através do score de Peterson e Arnold-Hiltgard, né? O score de Peterson ele é um score aditivo em que você avalia a presença das alterações de forma simultânea, né? Então, aqui está citando algumas delas, né? Presença de cistos, erosão das margens, incongruência das superfícies articulares, a deformidade, etc. Você soma quantos pontos aquela articulação tem de alteração, e aí dá uma nota para cada articulação, e geralmente se soma isso também no paciente. Já a classificação de Arnold-Hiltgard, né, é uma classificação que avalia de forma progressiva a doença, então ele considera sempre o achado mais grave. Se o achado mais grave é, por exemplo, a redução do espaço articular, então, se a pessoa já tem uma redução do espaço articular, apesar de ter uma doença relativamente moderada, ele já passa para um estágio 4 ou 5, né? Ele é jogado um pouco mais acima, mais hiperavaliado. Em relação às vantagens do método, é ainda um método de bem baixo custo e bem acessível. A gente consegue
que o paciente faça o exame com relativa facilidade em relação aos outros. A desvantagem é que ele realmente só identifica os achados tardios, então, para o hematologista ou para o outro profissional que conduz esse paciente, acaba não identificando a doença em sua fase inicial, só na fase tardia, e por isso o objetivo seria identificar essas alterações numa fase mais inicial do que quando identificadas ao raio-x. Nesse contexto, falar um pouco sobre o ultrassom e a ressonância. Então, voltando aqui no nosso esquema didático, mostrando as alterações, a gente vê que o ultrassom ele consegue ver bem a presença as alterações iniciais, né? A presença do derrame articular, o aumento das partes moles associadas, a proliferação sinovial com depósito de hemosiderina. E isso não quer dizer que ele não veja as alterações ósseas. A gente vai ver nas figuras que ele mostra também alterações ósseas. Mas ele não é tão bom quanto o raio-x, por exemplo. Então, aqui, só mostrando uma figura, mostrando como é feito o exame. Um transdutor próximo à parte superior da articulação do joelho. Mostrando aqui nessa imagem o recesso suprapatelar. Distendido por um líquido com um aspecto sujo, cheio de debris, provavelmente uma hemorragia recente. Aqui na seta amarela, a gente vê que dentro dessa articulação distendida, a gente vê um tecido ecogênico com os pontinhos brilhantes, que seria a proliferação sinovial com os depósitos de hemosiderina, que é a hipervascularização desse tecido através dos pontos vermelhos aqui, que é o Power Doppler que a gente usa no método. Nessa outra figura aqui, a gente vê que o recesso não necessariamente vai estar distendido na presença do líquido. Os recessos articulares podem estar distendidos somente pela proliferação sinovial. Então, aqui é a superfície óssea, aqui é a superfície articular e o tecido subcutâneo. E a articulação distendida por uma sinóvia, sem nenhum líquido aqui presente. E nesses pontinhos mais claros, né, os pontinhos hiperecóicos, seria a deposição da hemosiderina, que fica aderida a essa sinóvia e perpetua esse processo de inflamação crônica e destruição sinovial. Nessa outra imagem aqui, a gente vê a superfície óssea deixa de ser lisa, passa a ser bem irregular, né, mostrando que não é o método ideal, mas que a gente consegue, através do ultrassom, observar as erosões marginais e a destruição da cartilagem. Nessa outra imagem aqui, eu coloquei o raio-x para a gente comparar bem. A gente observa que tem irregularidade, aproximação das superfícies articulares, erosões, etc. E a gente consegue ver também de forma menor, né, de uma forma menos ampla, não consegue ver a articulação toda, mas a gente consegue ver a presença já dessas erosões, uma superfície óssea bem irregular, cheia de pequenas cavidadezinhas que seriam as erosões, né, mostrando a destruição da cartilagem e a fragmentação. A gente usa, na radiologia, os scores de Melchior, e vou falar um pouquinho também sobre esse score de Redas, que é mais usado pelos clínicos. Então, lá no Antônio Pedro, onde a gente faz os exames, a gente usa esse score, em que a gente avalia a presença do derrame articular, se ele tem septos fibrosos, a presença de hipertrofia sinovial na sua espessura e se ela é hipervascularizada, se ela tem o Doppler positivo, a presença dos depósitos de hemosiderina e vários aspectos ósseos, né, por ultrassom, que não é o ideal, não é o melhor método para ver isso, mas a gente consegue, sim, avaliar também isso. Então, se existe erosão óssea, se existe osteófito, se existe algum grau de remodelamento ou modificação da cartilagem pelo método. Aqui é o score, esse score Redas é um score criado para o clínico, né, para o hematologista utilizar em consultório ou imediatamente durante o atendimento do paciente com artrite hemofílica. Ele tem como objetivo responder às questões clínicas. Tem sangramento? Não tem? Tem sinovite? Não tem? Tem alteração óssea? Não tem?
são pontos específicos, né? É uma proposta de ser complementar ao exame físico, visto que vários desses pacientes têm alterações articulares sem sintomas ou com sintomas não necessariamente relacionados a sangramentos recentes. Ele é voltado para a utilização por não radiologistas, mais simplificado do que o que eu falei anteriormente. Tem uma curva de aprendizado rápida e a proposta dele é que todas as 6 articulações principais, né, os cotovelos, joelhos e tornozelos, sejam avaliados em cada articulação em até 2 minutos, ou seja, realmente muito rápido, para permitir a identificação desse dano articular precoce e a alteração de conduta imediata. Então, aqui, mostrando ele vê a presença da hipertrofia sinovial em ausência moderada ou severa, as alterações da cartilagem e também dos ossos. E, tentando só mostrar comparativamente como um é mais simples que o outro, a gente vê que que ele não utiliza o derrame articular, não vê a presença dos septos, nem hemosiderina e não usa o Doppler. Então, só mostrando aqui um gráfico, como aqui a gente utiliza bem mais cortes, enquanto no exame radiológico mais complexo, e aqui eu contei 23 cortes que a gente usa, e versus o que é usado pelo score simplificado, somente 6 cortes. Dá uma olhada, ver, tem doença, não tem, qual é a alternativa da conduta que pode ser utilizada, se a conduta é mudada ou não. Então, falando das vantagens, é um método de baixo custo, fácil acesso, não utiliza radiação, você permite uma interação com o paciente. Algumas vezes a doutora Silvia manda o paciente para a gente para avaliação do joelho direito, o paciente comenta que tenha dor no tornozelo direito, a gente olha essa articulação também, vê mais, né, o paciente de uma forma mais completa. Ele é examinador dependente, o que dificulta um pouco e, eventualmente, pode causar um desconforto porque você comprime a articulação. Falando rapidamente da ressonância magnética, ela é o padrão ouro, né, para a gente identificar as alterações pela artromatia hemofílica. Ela consegue identificar tanto as alterações iniciais como as alterações tardias de forma ótima. E entre as vantagens que o método fornece, ele permite, né, a identificação dessas alterações iniciais e crônicas, além das alterações das partes moles profundas, ou seja, da cartilagem intraarticular mais profunda, que a gente não consegue ver nem no raio-x, nem através do acesso pelo ultrassom, que é mais periférico na articulação. É dito como padrão ouro, mas tem um alto custo, um acesso limitado. Se é uma criança, ela necessariamente vai precisar de sedação. Se é um adulto, esse adulto precisa cooperar. Se ele for claustrofóbico, ele não vai conseguir fazer esse exame. E ela permite apenas a avaliação de uma articulação. Eu não consigo avaliar se esse paciente tem dor em mais de um local em apenas um exame. Então, aqui só mostrando aqui uma imagem de ressonância normal. Você vê que a superfície articular é lisa, não tem espessamento sinovial, a articulação é normal. E aqui, nessa imagem ponderada em T1, a gente observa a presença das erosões na cartilagem, a presença dos cistos ósseos, a fragmentação e deformidade articular com estreitamento do espaço articular, né? Aqui bem preservado e aqui já bem erodido. Além disso, a proliferação sinovial bem preta, né? Que isso significa que é impregnada pelos depósitos de hemosiderina. Nessa outra imagem aqui, uma imagem ponderada em T2 estrela, em que a gente observa bem a impregnação da sinóvia por esses depósitos de hemosiderina, esses depósitos férricos, que deixam essa coloração escura e preta na cartilagem. Então, a gente avalia, geralmente, a ressonância por esses scores. O mais usado é o International Prophylaxis Study Group. Então, falando rapidamente da escala de Denver, a gente faz um paralelo dela com a Arnold Hildgartner, porque ela é uma escala progressiva, né? O achado mais grave é o que dá a nota, no caso dela. A escala europeia seria um paralelo com a escala de Peterson, né? Uma escala aditiva, mas bem difícil de você usar no dia a dia, porque ela dá uma nota para cada achado, uma nota, né, para cada achado ósseo, e toda essa lista aqui que você tem que avaliar. Depois, para a presença de derrame, alterações da membrana e hemosiderina. E, por último, a que é a mais usada atualmente, que é a da International Prophylaxis Study Group, em que ela separa
as alterações em 2 grupos. As alterações relacionadas às partes moles seria a presença de derrame, a presença de hipertrofia sinovial e hemosiderina em ausente, pequena, moderada e grande, e depois ela entra dentro das alterações osteocondrais, né? Especificando se existem erosões, se existem cistos subcondrais ou degradação da cartilagem. E aí ela especifica bem se é em qualquer área, se é em toda a totalidade da espessura da cartilagem, se é em um osso, etc. Então, só para mostrar um dos casos clínicos assim que a gente acompanhou lá, para a gente reforçar a importância do método, a gente acompanhou, a gente já fez lá no Antônio Pedro os exames de 10 pacientes, cerca de 28 articulações no total, e desses 10 pacientes, eles referiam dor em cerca de 64% dessas articulações. Mas nós encontramos achados, né, mesmo em articulações que eles se diziam assintomáticos. Então, às vezes, o paciente tinha dor no cotovelo direito. E a gente fazia também a da articulação contralateral, para via de comparação, e, impressionantemente, a gente encontrava alteração na outra articulação também. E não eram alterações pequenas ou iniciais, eram alterações bem importantes. Essa aqui é a nossa ficha de identificação, em que a gente colhe um pouco da anamnese, um pouco da história familiar desse paciente. E aqui é a ficha de preenchimento do exame. Então, uma ficha bem complexa, que dá um trabalhinho. E somente em 14% das articulações o paciente era assintomático e, de fato, tinham poucas alterações, pouco ou nenhuma. Nesse caso clínico, a gente acompanhou um paciente do sexo masculino, 25 anos, portador de hemofilia A grave, que tinha feito uma radiosinóvio-artrose já no joelho esquerdo em 2012, referiu o sangramento dessa articulação há 5 meses, com dor leve e restrição de movimento moderada nessa articulação. Então, eu trouxe aqui para vocês o raio-x dele, né? A gente vê que é uma articulação muito acometida, com muita erosão, muito osteófito, muita deformação, já com alguns cistos ósseos. Você visivelmente consegue ver que o joelho esquerdo dele é muito mais acometido que o joelho direito, né? Olhando assim de forma rápida, o joelho direito está muito preservado, né? A linha interarticular está bonita, as superfícies estão lisas, está muito direitinho. Aqui também mostrando o perfil, né? Uma articulação em relação à outra. E aí a gente fez o exame, deu o laudo, e, para nossa surpresa, o joelho esquerdo era, de fato, muito acometido, com erosão, grande quantidade de líquido, espessamento sinovial, etc. Mas o direito, que era aquele completamente preservado no raio-x, também tinha grande quantidade de líquido no recesso suprapatelar, com um espessamento sinovial importante, e depósitos de hemosiderina e positividade ao Pauer-Doppler, ou seja, possivelmente com sangramentos recorrentes, apesar de ser assintomático, já com uma doença importante dessa articulação, apesar da gente não ver as manifestações disso no raio-x. Então, mostrando aqui a figura, né? Um recesso intraarticular bem distendido, a presença da sinóvia doente hipervascularizada, indicando a presença de uma doença não tão inicial nesse doente, apesar dele ser assintomático e não ter tantos achados no raio-x. Um agradecimento especial à doutora Silvia e aos professores do Antônio Pedro. É isso. Obrigada.